Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de ciências, né? Nós estamos trabalhando no livro, nós estamos estudando sobre as plantas. E nós vamos iniciar lá na página 62, depois nós vamos na 63 e 64. Hoje nós vamos estudar mais um pouquinho e vamos classificar as plantas, né? Dividir ela em dois grupos. Ou seja, nós vamos estudar plantas que têm sementes e plantas que não possuem sementes. Então vamos lá, nós vamos ler o texto e descobrir quais plantas têm sementes e quais não têm. Então vamos ler. Como vimos, a maior parte das plantas pode produzir flores, frutos e sementes em algum momento da vida. Então, a maioria, né? Muitas plantas têm flores, frutos e sementes. Alguns exemplos são a laranjeira, como a gente viu na aula passada, a paineira, que é uma árvore bem grande. Ela dá um fruto, não é um fruto que a gente come, né? Depois, a hora que ela estoura, ela solta tipo como se fosse um algodãozinho, né? É uma coisa assim bem fofinha a paineira dá. A araucária, que nós vamos ver a foto aqui na página seguinte, que é esta aqui, e o coqueiro, né? Então, algumas plantas, porém, não produzem sementes. Então, todas essas que nós falamos aqui produzem semente. Agora, existem algumas que não têm sementes. É o caso das samambaias. Quais são? O que são samambaias, né? Nós vemos aqui na foto de baixo, existem algumas samambaias nesta foto aqui. Segundo esse critério, as plantas se dividem em dois grupos descritos a seguir. Então, nós vamos ver as plantas sem sementes e as plantas com sementes. Então, vamos lá primeiro para as plantas sem sementes. Nesse grupo estão as plantas que não produzem sementes, flores e frutos, como as samambaias, as samambaiaçus, as avencas e os musgos. Então, aqui do lado, nós vemos a foto de um musgo, que é esse aqui, ó. Musgos podem crescer sobre rochas úmidas. Esse tipo de planta, então, é chamado de musgo. Ele é bem baixinho, né? Então, quando o chão fica muito tempo sem limpeza e chove muito, em pedras que ficam muito tempo molhada, cresce o musgo. Os musgos são plantas muito pequenas, encontradas em locais úmidos. Eles podem crescer sobre o solo, as rochas ou até em tronco de árvores. Agora, as samambaias, né, que estão aqui, e as avencas vivem geralmente em locais frescos e sombreados, ou seja, que tem sombras. Muitas samambaias têm folhas grandes e delicadas e caule rasteiro. O que seria caule rasteiro? Caule pequeno, próximo ao chão, ou seja, que cresce próximo ao solo. Então, olha lá, em matas úmidas é comum encontrar samambaias próximas ao solo, ou seja, perto do solo, perto do chão. Então, aqui nós vimos exemplos de plantas que não possuem sementes. Agora, nós vamos para a parte de baixo, que são plantas com sementes. Nós já vemos aqui a foto de um abacate, né? Olha só, os abacates têm uma semente em seu interior e são frutos do abacateiro. Então, este é o fruto e dentro dele nós encontramos uma semente, e é uma semente grande a do abacate, né? Nesse grupo estão as plantas que podem produzir sementes.
Algumas produzem também flores e frutos. Existe uma variedade imensa de plantas que podem produzir sementes. Então, temos lá como exemplo os coqueiros, a grama. Olha que interessante, a grama tem semente. O feijoeiro, o que ele dá? Feijão. Os pinheiros e as goiabeiras, por exemplo, estão nesse grupo, ainda que sejam muito diferentes entre si. Então, são plantas bem diferentes umas das outras, mas todas essas aqui produzem sementes. E se nós formos falar, existem uma quantidade enorme de plantas que têm sementes. Mas olha aqui, continuando na página 63, nós vamos estudar uma subdivisão. O que é isso? São plantas que têm sementes, mas são chamadas de sementes nuas. O que será que é isso? Vamos ver? Existem plantas que produzem sementes, mas não desenvolvem frutos. Então, elas têm sementes, mas não produzem frutos. Por exemplo, o abacateiro tem semente e produz fruto, né? Agora, a semente nua são plantas que têm sementes, mas não dão frutos. Então, por exemplo, pinheiro, o cipestre, sica, araucárias são exemplos desse tipo de plantas. Como as sementes não são envolvidas por frutos, dizemos que essas plantas apresentam sementes nuas. Então, olha o porquê do nome. Por que são sementes nuas? Porque elas não dão os frutos. Se a gente for comer, se puder comer, né, nós vamos ter que comer a semente. Como é o caso aqui, olha, da araucária, ela dá uma semente que nós comemos, que é o pinhão, que é muito comum nós comermos em festa junina. Vamos continuar lendo. As sementes da araucária são os pinhões, unidos e presos uns aos outros. Os pinhões formam uma estrutura chamada pinha. Não existe fruto ao redor dos pinhões. Então, por isso que fala semente nua, porque não tem o fruto. Então, da araucária dá uma semente, que é o pinhão. Olha aqui os pinhões dentro da pinha, né? E aí nós torramos ele para comer o pinhão. Já esta planta se chama sica. Elas produzem sementes, mas não produzem frutos. A semente da sica não é comestível, então nós não comemos como a da araucária. Tem uma atividade aqui. 1. Observe a cena e identifique as plantas que você conhece. Depois, escreva no caderno o nome da planta da imagem que não tem sementes. Vamos combinar uma coisa? Como é o nome de uma planta só, vocês podem escrever aqui. Não tem necessidade de ir lá no caderno escrever. Põe R de resposta e vamos fazer a resposta aqui. Porque, olha, pediu observar a cena e identificar as plantas. Olha só, vamos identificar? O que nós temos aqui, ó? É uma planta que dá rosas, é uma roseira. Aqui nós temos margaridas. Aqui nós temos o quê? Violeta. E aqui, samambaia, um mamoeiro, um abacateiro, né? Então, são todas as plantas que tem aqui. E mais ao fundo, vemos árvores, vemos grama. Mas olha o que é para escrever, que vocês vão escrever aqui. O nome da planta da imagem que não tem sementes. É uma planta só, tá? Então, nós vimos, ó, a roseira, a margarida, a violeta, a samambaia, o mamoeiro e o abacateiro. Tem uma que não tem semente. Então, se vocês não conseguirem identificar, voltem aqui, ó, nas plantas que são sem sementes e vocês vão já descobrir e podem pôr a resposta aqui. Vamos virar a folha, nós vamos fazer mais a página 64.
plantas com sementes envolvidas por frutos. Então, agora são plantas que elas têm sementes e têm frutos. Lembrando que nem todo fruto é comestível. Por exemplo, nós temos aqui o mamão, que é o fruto do mamoeiro, é suculento e ele tem muitas sementes. Então, olha aqui está o fruto, que é a polpa que nós dizemos, né? E aqui estão muitas sementes. Nós podemos comer o fruto do mamoeiro, que é o mamão. Já esse aqui, os frutos do jacarandá mimoso, são secos. Quando estão maduros, eles se abrem e liberam as sementes. Os frutos do jacarandá mimoso nós não podemos comer, né? O jacarandá mimoso dá uma árvore grande com umas flores roxas muito lindas. Vocês podem pesquisar na internet e ver que é uma árvore muito bonita. Vamos ler? Muitas plantas produzem frutos, estruturas que envolvem as sementes. Os frutos podem ser de tamanhos, cores e formatos variados. Há frutos com muitas sementes, como o mamão, e frutos com apenas uma semente, como o abacate, que nós vimos lá atrás. Então, o mamão tem muitas sementes e o abacate, que nós vimos aqui atrás, ó, tem uma semente grande, mas é uma semente só. Alguns frutos são suculentos, né? Como, por exemplo, a laranja, que nós podemos chupar, o tomate, que é um fruto que nós comemos, o abacate. Outros são secos, como o jacarandá mimoso, o fruto do ipê e do feijoeiro. Plantas que têm frutos também produzem flores, né? Então, para produzir o fruto, antes do fruto, aparecem as flores. Depois da flor é que vai surgir o fruto. Mas isso nós vamos estudar na próxima aula, né? Que é o surgimento de uma nova planta. Mas isso é para a próxima aula. Vamos fazer essa atividade? Leia o poema abaixo e responda. Feijão branco na salada, para dar disposição. Para fazer a feijoada, feijão preto de montão. Também tem feijão de corda, que é o mesmo que o fradinho. O moyashi e o rajado, feijão ralo e o roxinho. Então, aqui tem vários tipos de feijão, né? Então, tem o feijão preto, o feijão branco. Qual mais que tem aí? O feijão de corda. Qual seria o feijão de corda? Vocês sabem identificar? Tem o rajado, ó o rajadinho aqui, né? O jalo, o roxinho, né? Então, tem vários tipos de feijões. O feijão corresponde a que parte da planta? Qual é a parte da planta que é o feijão? É uma folha, uma flor, um fruto ou uma semente? O que vocês acham que o feijão é? Podem responder aqui, tá? O feijão é o quê? Você conhece alguns dos diferentes tipos de feijão citado no texto? Em caso afirmativo, quais? Então, você conhece quais tipos destes feijões? Você conhece o roxinho, o preto, o rajado, o jalo? Qual que você conhece? O moyashi? Você vai colocar aqui quais tipos de feijões que você conhece. Bom trabalho!